Uma alegria muito grande ter encontrado vocês, mais um grupo trabalhando aí, a gente procurando fazer aí o tripé verdadeiro, ensino, pesquisa e extensão, né? Então, eu sou o Sebastião Raulino, sou professor, fiz biologia, doutorado aqui no IPUR, mas, sobretudo, sou militante hoje de movimento pro saneamento no ambiente da região do Parque Araruama e São João de Meriti, que faz parte do Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara. Um nome bem grande, pensado coletivamente, para dar conta também, tentar refletir sobre questões assim tão sérias na nossa Baía de Guanabara. Eu vou aqui pedir, enquanto eu vou falando, para que, se puder passando um para trás, é um folder, só não está dobrado, peço desculpas, tá? O folder do nosso fórum com nossos contatos. Aqui, estou só um pouco atrapalhado por esse aqui. Bem, quando a gente trata da questão petróleo na Baía de Guanabara, né, para a gente dentro do FAP, 4 noções são importantes. A de conflitos ambientais, a de desigualdade ambiental, a de injustiça ambiental e injustiça ambiental já comentadas aqui, né? Então a gente tem aqui, ao redor da Baía de Guanabara, grupos sociais diversos, desde empresários de diversos setores, a camponeses, enfim, moradores de periferia sem saneamento, que muitas vezes estão aí em disputa, né, pelo uso, pela significação do território, caracterizando conflitos ambientais diversos. No nosso caso, obviamente, a gente está procurando, a gente lida com a questão dos impactos da indústria do petróleo, né? E a situação de desigualdade ambiental, ela fica muito clara quando a gente observa. Acho que eu tenho que apontar para o outro lado. Pra cá. Pra cá mesmo? Ah, não, desculpa, é só a luzinha, não para passar, né? Já passa, é de baixo. Ah, tá, isso. Esse cartaz eu gosto de colocar porque ele é motor de alguns movimentos, né? É o cartaz do primeiro colóquio internacional sobre justiça ambiental, trabalho e cidadania, que aconteceu em 2001 no Rio de Janeiro e que deu origem à Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Essa rede, particularmente para mim e para outros movimentos, foi bem importante para constituir as lutas e as pesquisas com as quais a gente lida atualmente. Né? Uma apresentação do FAP. O FAP, quando ele surge, ele tem alguns marcos anteriores, né? Vindo da Baixada, eu faço uma tese articulando, entrevistando diversos moradores, sindicalistas, empresários ligados aos conflitos em torno da refinaria do Duque de Caxias, do polo petroquímico e também da Baía de Belford Roxo. E ao fazer isso, a gente acaba, ao final, por organizar um seminário no qual esses atores estavam presentes, à exceção da Petrobras, e nesse seminário se decidiu criar um fórum para dar continuidade às demandas colocadas no seminário. E aí foi criado o FAP, em abril de 2012. Mas ele tem um histórico anterior das lutas que federações de moradores faziam, comunidades eclesiais de base, não era algo que veio do nada. O FAP surge a partir de uma história, ainda que certas lutas estivessem amortizadas. A gente procura garantir maior controle social sobre as atividades da indústria do petróleo e petroquímica, pensar o futuro, não só com as indústrias. A gente quer minimizar também impactos ou resolver impactos decorrentes da poluição do ar, das águas e do solo. Né? E o FAP ele surge com uma diversidade de instituições, ONG, sindicatos, federações de moradores, Museu Vivo do São Bento, né? E aí a gente se preocupa com o modelo petróleo dependente, esse modelo que o Brasil avançou nos últimos anos, que acaba por expulsar pescadores artesanais, quilombolas, pequenos agricultores de suas terras, expor a natureza e essas pessoas a esse modelo altamente poluidor, ligado ao aquecimento global e às mudanças climáticas, que afetam os mais vulneráveis, né, que retira a terra, retira mar de muitas populações e que acaba por retirar também o modo de vida dessas populações, que são muito importantes para a nossa própria existência nas cidades. Né? E aí, claro que a gente tem um olhar particular sobre a Baía de Guanabara,
né, sobre as relações com a saúde das pessoas. Vigilância ambiental em saúde, vigilância popular em saúde é uma busca nossa, um objetivo nosso, né? Olhar os impactos sobre as mulheres. Tem um grupo no FAP, o GT Mulheres, né? Não trabalha diretamente, mas já produziu material, já produziu algumas pesquisas relacionadas ao impacto sobre as mulheres no entorno do polo petroquímico. Porque temos impacto sobre os homens trabalhadores, os operários, os moradores em geral, mas também sobre as mulheres que muitas vezes têm que cuidar do marido que ficou doente ou até com algum transtorno psíquico trabalhando dentro do polo petroquímico. O FAP acabou por se envolver também na luta contra o fracking, embora não seja uma realidade do estado do Rio de Janeiro. Uma companheira nossa, Bianca Dielli, fica bem direto com essa questão, porque a questão do fracking acaba por atrair a discussão da indústria do petróleo, quando a gente faz articulações nacionais e internacionais também. Obviamente, a discussão do modelo energético, que eu acabei pulando aqui, né? Tá bem, a gente não quer a ampliação do modelo petróleo, então a gente tem que pensar a transição do modelo petrodependente. Saúde ambiental, justiça climática. Então a gente tem um nível de atuação local, regional, polo petroquímico da Reduc, especialmente Duque de Caxias, mais ainda se voltando para Duque de Caxias, Assembleia Popular da Água, porque a água se torna um bem tão caro, tão difícil de ser acessado em quantidade e qualidade no entorno do polo petroquímico, que a gente precisa se voltar para a questão da água como uma questão de subsistência das pessoas que estão ali. Escala nacional, campanha Nenhum Poço a Mais de Petróleo, Rede Brasileira de Justiça Ambiental, fala de mudança climática e justiça social, são parcerias e ações que a gente tem. E internacional, articulação latino-americana contra o fracking e Oil Watch. Aí só um pouco da cadeia petróleo, né? A gente está aqui, discute mais essa daqui, a refinaria, né? Sem esquecer do restante, mas a gente está mais próximo daqui, do refino. A região hidrográfica da Baía de Guanabara, suas bacias, e aí a gente se concentra, nosso trabalho aqui, se concentra aqui, a Reduc está aqui, né? Então a gente se preocupa mais com a bacia do Iguaçu, Bota Sarapuí, e com a bacia do Estrela, sem desconsiderar as outras, porque todas estão na área de influência não só do polo petroquímico da Reduc, como da ampliação desse modelo petróleo, com o Comperj, o polo petroquímico da Reduc, e o porto de Itaguaí, aqui Sepetiba, esse arco metropolitano. Toda essa lógica, siderurgia, petróleo, petroquímica, é uma lógica que nos afeta de uma maneira geral. A gente já nota que o lado oeste é altamente impermeabilizado, tem um histórico de industrialização e ocupação urbana aqui, que não se preocupou com infraestrutura para as populações de imigrantes que vinham se instalar nessa região, faltando saneamento, educação, cultura, lazer, habitação adequada. Isso vai gerar a contradição entre uma suposta riqueza concentrada, né, em alguns polos, como Duque de Caxias, no polo petroquímico da Reduc, com um PIB altíssimo. Duque de Caxias já chegou a ser o segundo maior PIB municipal. No entanto, indicadores de desenvolvimento humano baixíssimos. Caxias na Baixada Fluminense. Caxias tem quase 1 milhão de habitantes hoje em dia, tá certo? Notem que a refinaria de Caxias está dentro do brasão da cidade, então o imaginário em torno do petróleo como riqueza e força está aqui, mas é que a quantidade de pessoas passando fome hoje, perto do polo petroquímico, é altíssima, pessoas com a saúde debilitada, sem saneamento, sem água, então é uma ilusão, com certeza. A entrada da Reduc, uma imagem do polo, com a serra ao fundo, dedo de Deus, e a poluição cotidiana, não é um cenário de acidentes. Imagem da construção do polo petroquímico, semelhante ao que aconteceu com o Suape recentemente, Maranhão, Premium, refinaria Premium, área de manguezais, área que não era desabitada, aqui a gente tinha sítios, fazendas, áreas, casas de campo, e essas áreas foram sendo substituídas pela
pelo polo petroquímico e todo o cenário de falta de planejamento urbano e infraestrutura adequada para dar origem, para que as pessoas pudessem habitar minimamente. A inauguração da Reduc, primeira inauguração com Juscelino Kubitschek, sem ela funcionar, e a partida, que ela foi ligada no governo já do João Goulart, depois do Jânio Quadros. O polo petroquímico é extenso, tem várias indústrias, termoelétrica, furnas, manguezais no seu fundo, em área de preservação permanente, e são vários os riscos. Ruído de fundo, estacionamento e trânsito de caminhões-tanque, cheiros, gases diversos que interagem na atmosfera de maneira desconhecida, benzeno no ar e nas águas, em poços subterrâneos, contaminação do solo, pânico em situações de acidente, enfim, são vários os riscos. Vários os bairros no entorno do polo petroquímico. O polo petroquímico está situado num distrito com cerca de 200 mil pessoas, e só no bairro de Campos Elíseos nós temos cerca de 30 mil pessoas aqui, nessa região, mas no distrito como um todo temos 200 mil. Algumas das empresas do polo, 128 numa classificação, mas está sempre mudando. Reparem aqui, a gente olhando de Campos Elíseos, da rua São Paulo, do terraço de um amigo do FAP, aqui o polo, né, e outras indústrias de construção. Aqui é uma que está em construção, que se acredita que vai trazer mais riscos para lá. Tu vai atrapalhar tanto que isso aqui. Isso aqui é uma imagem de satélite de Duque de Caxias em 1984. A gente olha aqui o polo da Reduc, tá certo? Algumas ocupações, e embora já existisse, aumenta muito mais. Aí agora, aqui é 2017. Reparem como cresceu a ocupação em direção a Magé, Serra de Petrópolis. 84, 2017, tá? Aí a Avenida Favor, um ônibus que roda bastante em Caxias, João Pessoa, e emanações de gases, vapor d'água. Sempre acontece isso. Dá um desconto aqui para os aparelhos. Tanque, Termorio, Termoelétrica Leonel de Moura Brizola, abastece Furnas, abastece Reduc, e atrás da Termorio tem uma rua de barro ainda com remanescentes da fazenda Tupinambá. Gente, sem energia elétrica. Poluição atmosférica altíssima, com vários gases, formação de ozônio em baixa atmosfera, chuva ácida, suspeita que a gente tem de número grande de doenças autoimunes, como já temos alguns dados de São Paulo, leucemia em grandes casos. A gente já tem uma pesquisa de benzeno lá no entorno da Reduc com a Fiocruz. Poluição do ar que ultrapassa o máximo permitido pelo CONAMA, o ONS, várias vezes durante o ano. 39 ultrapassados em Campos Elíseos, 47 em 2013, 50 no Jardim Primavera. A gente pode observar que a poluição é um problema crônico. Ai, caramba! Espera aí. Não, acho que eu estou voltando. É de baixo. Área inadequada, a bacia aérea 3, que é a nossa, muito poluída por causa do polo petroquímico, né, algumas estações de monitoramento de qualidade do ar. E aí, quando a gente pensa na Baía de Guanabara, espelho d'água, pensamos em água, temos que pensar água que vai para a Bahia, água que chega para as pessoas e água que vem dos rios. Aqui é o Saraiva que eu falei, que tem cara rural do lado do polo petroquímico. Tem gente aqui sem energia elétrica, sem água. Pessoal muito sem água mesmo, gente que paga até conta de água ainda, gente que chegou a ficar 8 anos sem receber água. Mas para as indústrias a água chega. Aí a ligação do Rio Iguaçu com o Rio Sarapuía, essa ligação foi feita de maneira artificial e acabou por concentrar poluentes da refinaria Duque de Caxias e do polo petroquímico com os do complexo industrial da Baía, um outro grande complexo poluidor da Baía de Guanabara, e mais ainda com o aterro metropolitano de Jardim Gramacho. Isso permite a gente dizer que Caxias, no cenário da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, a gente pode classificar como zona de sacrifício na literatura de injustiça ambiental. A falta d'água, ligações clandestinas, legítimas. A gente depende muito do sistema Guandu. Essa obra está sendo feita
já está uns 3, 4 anos parada, são reservatórios para atender aquela população, mas a obra parada. Essa adutora ainda é antiga, do início do século XX, já em outro bairro de Caxias, mas as pessoas não têm água, não tem rede de abastecimento saindo dessa adutora, que vai em direção ao Rio de Janeiro. Aí as ligações clandestinas mais legítimas. Aí, Baixada é problema de saneamento e água. Aí o outro lado da água, quando a gente pensa em Baixada e polo petroquímico, é isso aqui. Os rios eram meandros, mas foram sendo retificados. E aí a gente vai ter um cenário de construção social das enchentes. As enchentes construídas socialmente devido a um modelo de desenvolvimento industrial que não pensou as condições de vida das populações. As pessoas não têm água, não têm saneamento, não têm lazer, não têm educação, e aí vai, e quando a água chega provocando grandes enchentes. Aqui o Rio Iguaçu com o Rio Sarapuí se encontrando com o aterro de Jardim Gramacho e a Reduc aqui. Cenário da injustiça ambiental construída. E aí, só para mostrar alguns acidentes, como o do vazamento de óleo da Baía de Guanabara, explosões que eu mostrei ali agora, os pescadores que a gente não pode esquecer, pane elétrica de 2014 que chamou a atenção do Rio de Janeiro, por sorte essa nuvem de gás ficou muito alta, são muitos os acidentes, e também lixo químico, lançado às vezes em terrenos baldios, dentro de um contexto no qual Duque de Caxias é enxergada como uma cidade de destino de lixo por causa do aterro metropolitano. Mas também há a luta positiva pela preservação dos patrimônios, pela geração de renda a partir da valorização da identidade local, Fazenda São Bento, o Sambaqui, que não está longe do polo petroquímico. Aqui dentro tem um adulto e uma criança enterrado, sambaqueiros, talvez os guanabarinos mais antigos que se conheça, preservados, num sítio arqueológico, e a gente luta para preservar, mas a grilagem de terra não deixa, né? A grilagem de terra avança, e a prefeitura, no contexto atual, com o arco metropolitano e tudo aquilo que a gente falou, ainda quer instalar central de abastecimento, centro logístico, centro de convenções, estacionamento para 3 mil caminhões, nessa lógica de Caxias Baixada, uma baixada logística, para atender todo aquele modelo industrial. Tá certo? E aí, o arco metropolitano a gente já viu, né? E a Baía de Guanabara, acho que posso, para encerrar, isso aqui é o mapa da exclusão da pesca, né? E como a Baía de Guanabara fica tomada por empreendimentos ligados a petróleo, que junto com o siderurgia e arco metropolitano vão compor o que nos preocupa muito, a ampliação desse contexto da Baixada Fluminense para algo muito maior. Se Rodrigo Pio, diretor de licenciamento do Compeg, disse em 2006, no Comitê de Bacia da Baía de Guanabara, que o Compeg, com o arco metropolitano e o polo siderúrgico de Itaguaí e Curitiba, formariam um novo ABC no Rio de Janeiro, para mim, para nós, não é esse ABC, é uma nova baixada no sentido ruim do que a baixada tem. E, cabe um minutinho, dá? Só para poder mostrar, porque eu falei de tudo que é oficial, mas tem o que é clandestino. Pode diminuir essa? Diminuir essa apresentação? Eu quero, essa imagem dos pescadores, eu quero pegar na pasta de vocês, debates ambientais, um pedacinho de esse aqui, G1, grande explosão. Isso aqui, a gente também tem os empreendimentos clandestinos, que eventualmente, além dos acidentes com as empresas oficiais, emanações de gás, etc., tem também com os clandestinos, que é difícil lutar. A gente nem se arrisca, porque a gente sabe das máfias enormes. Às vezes o assassinato de um vereador em Caxias não é tanto pela questão política, às vezes é quando se mete com a máfia do petróleo, máfia clandestina. Por sorte o Ministério Público tem atuado um pouquinho mais, com do estado de São Paulo e daqui do Rio de Janeiro, e eles estão desmontando um pouco essa máfia, de roubar gasolina, roubar nafta de duto, de abastecimento clandestino e também de refinaria clandestina. Foi desmontada uma refinaria clandestina também em Caxias. Então, olha só, queria só avançar um pouquinho o vídeo e botar em 1 minuto e 14. Não sei como fazer, 1 minuto e 14. Esse é um bairro já de Primavera.
Um minuto, pode botar aí, Então repare que o cenário, por exemplo, a população tem que conviver, não é informada dos riscos, e a empresa ainda tem problemas de licenciamento. Olha o tamanho da explosão. Aqui, por sorte, tem uma escola quase vizinha, só que nesse dia era paralisação dos professores, só tinha acho que uma professora trabalhando, conseguiu tirar seus 7 alunos, entendeu? Então, esse cenário esse é o momento, digamos, fantástico, porque chama a atenção do acidente, mas tem a situação cotidiana que a gente não percebe, e aí é o risco do modelo petróleo petroquímico nessa conjuntura que a gente vive, tá? Obrigado. Depois a gente tira as dúvidas aí.